conciliador, né? Vai chegar, vai dizer, não, conversando, tá tudo bem. Eu acho, tá? Eu acho. Eu, sinceramente, acho. O Cudê saiu todo sorridente, aí foi perguntado, e aí, bom, chega lá pelota e tal. E aí permanece e tal, aí alegria, ó, o Caetano com o Cudê, mas isso aí não é chegada, né? Não sei se continua assim. Agora o presidente então vai falar, ô Thiago Fernandes, você acredita em algo diferente de não, pero no mucho, vamos lá muchacho e tal. Ele vai seguir, tal, estamos felizes com ele aqui. Vamos falar que confiam no trabalho, eu parei, né? que foi só um deslize na última quinta-feira, que não foi nada demais. Um texto pronto. Eu sempre espero esse tipo de coisa quando dirigentes, quando diretores têm a oportunidade de dar coletivas. Assim, o Atlético praticamente se despediu do Cudê no jogo contra o América. As entrevistas pós-jogo, elas eram de adeus, né? Elas eram, a gente está pensando nisso, só vocês pensarem, o Cudê pediu para colocar um aditivo que retirava a multa. E a verdade, HG, é que até ontem à noite, o Atlético esperava que o Cudê assinasse esse aditivo para retirar a multa de 6 milhões de dólares, que dá 30 milhões de reais mais ou menos. E o Cudê não assinou, ele simplesmente disse que não assinaria. E aí hoje de manhã fizeram uma reunião para selar as pazes e dizerem que beleza, então já que você não assinou, vamos seguir dessa forma. Eu honestamente achava que o Cudê pudesse assinar até ontem à noite. Quando eu conversei com uma fonte ontem, por volta de 6h30, aquela. E aí ela me disse que a gente está esperando até hoje à noite que ele responda ou que ele assine esse aditivo no contrato. E até então ele não assinou. E aí hoje de manhã eu fui perguntar, não, ele vai ficar e não assinou o aditivo no contrato. Então o Atlético mudou justamente porque o Cudê não quis assinar esse aditivo que retiraria a multa rescisória. E o Atlético já tinha até conversa com o Dorival Júnior. O Dorival era o nome para que substituísse o Cudê. Mas vejamos agora se o Atlético consegue recuperar o trabalho do Cudê e fazer com que o time consiga render mais do que rendeu nesses 4 primeiros meses de temporada. Ô Valu, nós criticamos e muito aqui a postura do Cruzeiro e a postura do Pessolano, no caso envolvendo os dois lados. Como é que o Valu vê tudo isso que está acontecendo no Atlético depois de tudo que vimos acontecendo no Cruzeiro? Cara, vai ficando uma história cada vez mais com pontas soltas, né? Eu vou repetir o que eu já disse aqui. Acho que a coletiva do Cudê é lamentável. Em momento algum técnico de futebol, por pior que as coisas estejam acontecendo, ou por mais que ele esteja sendo... Que as coisas não estejam acontecendo conforme foram combinadas, ele deve chegar numa coletiva de imprensa e expor aquilo tudo, roupa suja se lava em casa. Isso aí, eu tô com você. Ponto. Agora, dito isso, já que ele deu a coletiva, vai ficando para mim um cenário de como que foi amarrado esse contrato, sabe? Qual parte da história também, por exemplo, o que a presidência falou com o Cudê? Será que cumpriu mesmo com tudo aquilo que prometeu a ele? Enfim, uma coisa é certa também, tá? O time do Cudê rende muito... porque são várias partes de uma história que a gente tem que separar. Não podemos perder de vista que o Atlético rende muito menos já nessa altura da temporada do que deveria render. Isso talvez esteja ficando até um pouco na sombra, tá? Então, é uma história... Eu, sinceramente, viu, Everton e amigos... Acho que pode acontecer de tudo, eu não tenho essa convicção de que vai vir um anúncio do Cudê. Não ficaria surpreso de repente, o presidente falar que ele não segue. Cara, muitas pontas soltas. Então, mas a coletiva do Cudê, na quinta-feira, aquela coletiva após o jogo contra o Libertad, ela acabou causando isso até na gente, né? Nós aqui. O debate sobre o jogo especificamente foi no segundo plano. E a gente não fez uma análise. Isso não pode ser perdido, né? A gente não fez uma análise profunda sobre aquele jogo, que foi um jogo ruim, um jogo monorrendo do Atlético, preguiçoso, que não criou tantas oportunidades, mesmo não estando com o Hulk, né? Porque sempre agora fala, mas não estava com... Cara, o elenco do Atlético é um elenco que tem que jogar mesmo sem o Hulk. Eu estava agora há pouco discutindo com o Popó ali na recepção, na redação, quase saindo na porrada, porque ele foi me irritando de uma maneira. Eu fui me irritando, porque quando eu fico irritado, cara, eu prefiro sair de perto. E ele irônico, sabe? Uma coisa assim irritante e tal. Aí ele falou,
Mas o Atlético tem problemas. Mas é óbvio que tem. Sim. Só que, vamos lá. Quais são os atacantes do Atlético? Hulk, Pavon, Paulinho. Pavon, Paulinho, Vargas. Kardec e Vargas. Vargas, sim. Né? Então são 5. Sim. O Pavon, punido. O Kardec, contundido. Você tem 3 disponíveis. Dos 3 disponíveis que você tem, um estava punido também. Sim. Te sobraram 2. Paulinho e Vargas. O Vargas entrou e mais uma vez numa displicência, mas assim, atroz. Que inclusive ontem eu falei, gente, o Vargas, ele goza de um prestígio no meio da torcida do Atlético. E comigo, que eu não sei onde ele conquistou isso. Porque eu também gosto, eu defendo, acho que ele é um cara inteligentíssimo e tal. Só que na hora que o calo apertou, ele refugou. Porque ele era um cara que eu acho que tinha que entregar mais Muito mais. na quinta-feira, por exemplo. No jogo contra o Atlético também. Então quando ele essa teve a oportunidade. displicência me incomoda. E aí eu gostaria de saber o seguinte, por quê que Mas, não HG, aproveita as oportunidades? Porque, por exemplo, se você vê um time, assiste a um time correndo, dando carrinho, competindo, e era uma coisa jogo que de eu vinha domingo. elogiando muito O jogo time de do domingo. Cudê, que é um time competitivo. E acho que pelo menos isso, eu acho que dá pra contra o Libertad, perando mútil, mas eu acho que nos outros jogos, time competitivo, não muito organizado por enquanto e tal. Agora, quando você tem jogadores contundidos, aí, porra, você perdeu o Alan, você perdeu, aí tem que trazer o Batalha, porque o Alan vai ficar 60 dias. Obviamente que você conta com essas possibilidades, mas elas acontecem de forma inesperada e às vezes você tem que ir no mercado mesmo. E eu lembrei ao Popó que quando o Atlético perdeu o Vitor e o Giovani, ele precisou ir ao mercado buscar um goleiro. Foi buscar o Lauro, Foi em 2016. O Wilson, não foi não? Não, foi o Lauro, não. Foi o Lauro. Só que o Lauro não jogou. Qual foi a vez que o Wilson pegou e Foi substituiu? o Wilson, só que o Lauro era o jogador que seria utilizado. Aliás, foi contratado. Não, eu tô falando o Wilson que foi do Então, eu sei Curitiba. Não, Curitiba. isso do Curitiba, 2019. o Wilson. 2019 que pegou e Mas veio o que eu substituir. estava dizendo que é o seguinte, Ali e colegas, eu não consigo olhar para esse elenco do Atlético e dar razão ao Cudê. Tem gente chorando de barriga cheia. É né? isso. O Palmeiras saiu jogando na final do Campeonato Paulista, primeiro jogo, com o Breno Lopes. É o Breno Lopes. Sabe? O outro dia jogaram, o Ademir e o Sácio jogaram contra o cara bobo. O cara bobo, se cair um abacaxi, os caras saem chutando. Os caras não sabem o que é a bola. Então, assim, até eu não sei o que ele combinou nesse desespero da direção do Atlético em trazer o Cudê. Eu não sei o que ele deve ter combinado. Pô, vamos lá na Guaicuí, Guaicurus, pô. Guaicurus. Guaicuí é aquela rua do Luxemburgo. Essa é a minha rua. Exato. Agora, meu amigo, o Palmeiras é o time aí a ser batido, não é? É o melhor. Saiu jogando com o Breno Lopes. Ele quer. Olha aqui, ó. No agregado, semifinal contra. Você me corrige aí, ô Valu. Contra o Atlético, 1-1. Isso. Com aquele lance lá que para alguns foi pênalti, outros não foi. 1-1. O elenco do Galo não é melhor que o Atlético? Muito melhor. Empatou com o cara bobo fora. Perdeu pro Libertad em casa. Ô, meu amigo. Quem que você quer? Quem que você quer pro teu time? Quero o Felipe, zagueiro do Atlético. Pô, até a seleção brasileira quer. Isso aí. O Gilberto. Meu irmão, você tem, seguramente, tá entre os 2, no máximo 3, melhor elenco do futebol brasileiro. Sabe o que tá faltando pra esse time? Treinador. Tá faltando treinador, que ficou 14 dias aí pra treinar o time e o time piorou. Tá faltando treinador. E o HG? Comentário duro do Tem Ale, um que ponto o Ale também, leva na Eu só zoeira, concordo mas com ele comentário duro. hein? na questão de ser curto. Isso aí, antes da coletiva até, eu já vinha falando aqui que entendia que o elenco do Atlético era curto. Eu acho que isso aqui é Eu- ponto, eu- é eu ponto acho pacífico aqui, não é? Não, não acho não. Eu também não acho que o elenco é curto? Não, mas Isaac, considerando... Isaac Ô, e gente, mas peraí. Hever contra o Libertad e o elenco não é curto, Thiago? Considerando, Não, mas gente, aí- considerando aí, contusões o e Valu, considerando Valu, contusões Valu, e punições. Valu, Não, não, opção ele tem. Ele tem. Ele- tem. Aliás, o time dele joga melhor de uma forma que não é aquele joga Então, atualmente. Isaac e ele Hever insiste na treinaram forma que ele muito joga. bem no Esses estão ataque. no terceiro time, ele não Valu. precisava nem usar esses caras. Terceiro time. Tá, mas Ele eu não tô precisava falando nem usar esses especific- caras. Ele não precisava usar esses caras. Como assim, Thiago? Ele precisava usar. Ele precisava entrar com o Hever de Quem- centroavante. quem mais Faltando tinha? 1 minuto pro jogo Quem acabar. mais? Não, Ele, aliás, ele loucura, vendeu o loucura. Hever no jogo. Isso é humilhação. Eu sinceramente acho que ele poderia jogar de outra forma.
Eu insisto na questão, ele pode jogar com pontas. É uma forma de jogar futebol que a Espanha de 2010 ganhou o Mundial assim, a Alemanha de 2014, todo mundo joga assim desde 2010, com pontas. E ele insiste em colocar 3 meias. Ele tem um elenco que tem características para jogar com jogadores que jogam como pontas. O Pedrinho joga como ponta desde a época do Corinthians. O Paulinho joga como ponta desde que ele começou no Vasco. Esses caras jogam assim, como pontas. E ele insiste em colocar 2 caras centralizados. Aí, uma hora o Paulinho cansa, que tá jogando centralizado, não tá nem jogando na dele. Uma hora o Vargas cansa, aí ele tem que colocar o Isaac mesmo. Agora, se ele parar, abrir a mente e falar, cara, o melhor jogo desse time foi como? Como eu tinha 2 pontas, ele vai ter opção suficiente. Ele vai ter opção o suficiente. Como é que você montaria esse time com É dois? simples, é o Paulinho pela esquerda. O jogo de quinta-feira seria o Paulinho pela esquerda, o Pedrinho pela direita e centralizado o Vargas. Em algum momento, se ele precisasse mudar esse time, ele tinha o Patrick para entrar como ponta pelo lado esquerdo e podia centralizar o Paulinho. Ele não precisava colocar o Isaac e o Hever. Ele coloca os dois para mandar recado para a diretoria. E ficou claro isso, porque logo depois que acaba o jogo, ele manda o recado em campo e ele manda o recado no microfone. Então, assim, eu acho que é uma forma do Kudê o tempo inteiro de querer se justificar. E pra mim, eu tô com a lei dessa. O trabalho é muito fraco ainda. Dentro do que ele promete, dentro do que ele prometeu, é muito fraco o que ele poderia entregar. Vamos só escalar aqui rapidamente o time reserva do Atlético, porque senão a gente fica aí especulando e tal. Porque você tem um jogador mais fraco ou um improvisado do 23, o 24, o 25. Me dá aí a escalação e os suplentes de quinta-feira, André. Procura pra nós aí. Não, o nosso reserva aqui é Mariano, a reserva hoje? Isso. Mariano é reserva. Aí Natan. E pode pegar um bom aí. Se você quiser pegar o Lemos Vamos colocar ou o Fux, que tá voltando agora. o Fux. Tá voltando agora. Um bom aí. Aí na lateral esquerda, você tem um considerar o Dodô. Rubens titular, vai. Um Dodô, tá bom? Essa é a defesa sim. reserva. Isso sem o Arana ainda, né? Sem o Aí Arana. você tem Otávio. o Otávio, o Não, Batalha. Batalha. Você tem 2 aí. Batalha, é verdade. Sem Batalha. Né? Você tem 2 aí. Aí você tem Igor Gomes, né, reserva, e o Edenilson já é reserva. Sim, Sim. Né? sim. No ataque você pode formar um ataque ali com Vargas. Vargas, Pedrinho, o Não, Pedrinho o é Pedrinho reserva. é titular nesse caso, eu acho. Titular, né, Pedrinho? Allan Kardec. Tá machucado. Não, eu tô falando Não, que eu tô tem falando lá. desse Tá, considerando Time todos, reserva. 100%, ok. E se quiser colocar aí um Johan, se quiser colocar um. Pô, esse time reserva já é melhor que o time reserva do Palmeiras. Já é melhor que o do Palmeiras. O Flamengo não dá pra saber, porque esse Vitor Pereira foi embora, graças a Deus, pra quem gosta de futebol, é um desperdício um cara desse estar no Flamengo. Era mesmo. Porque é um time a menos, um time bom a menos. Mas o Flamengo não dá pra saber quem é reserva titular. Mas o Palmeiras, que é a referência hoje, o time reserva do Atlético é melhor que o reserva do Palmeiras. O titular não. Mas o reserva é melhor. Então ele quer o quê, meu amigo? Quem que você quer pro teu time? Olha o banco contra o América aí. Põe na tela aí, ó, Andrezão, por gentileza. Fala comigo aí. Tá muito pequenininho na tela aí. Volta Põe na pra tela cá. grande aqui. Pra exame de vista? Volta pra cá, Andrezão. Aí. Põe na tela aqui, é melhor. Põe aqui, deixa eu ver. Cadê? À esquerda aí. Edenilson, Bataglia, Patrick, Bruno Fux, Hever, Dodô, Renzo Sarabia, Aí é loucura. Matheus Mendes, Pedrinho, Natanael Ananias da Silva. não sei o quem Natan, Natan Silva. Natan Silva, Isaac e o Cadu. Isaac e o Cadu. Cara, tem 2 jogadores da base aí. Eu não questiono a qualidade. Eu acho que quando o Thiago fala da teimosia do Kudê, quem trouxe o Kudê conhece a forma que ele gosta de trabalhar. Então isso, você é responsável também por isso. Claro que é. Não dá pra tirar da conta, não. E eu não acho, tá? Eu não acho que o problema seja mudar o sistema. Eu acho sim que está faltando mais trabalho do Kudê dentro daquilo que ele acredita. Não importa se com 3 zagueiros, se com uma linha de 4, 5. Ele tem que fazer o Atlético ser criativo, por exemplo, contra o Libertad, e não deixar que a primeira oportunidade de gol seja através de um cruzamento do Natan aos 44 da primeira etapa. Ele tem que fazer esse time jogar com o Hulk, sem o Hulk. Exatamente. É a questão para mim, independente do sistema que ele vai discordo do usar. sistema dele. Não existe sistema dele. Existe o sistema que se adequa ao jogador. Eu tô falando você tem. É que eu acho que o sistema que ele tem hoje não Mas se adequa ele da tem forma que uma ele joga. forma. Todo mundo, cada técnico tem a sua preferência. É isso que eu quis dizer. ultrapassagem dos laterais, isso que eu quis mais dizer. jogando por Eu dentro. só não acho. O Kudê, ao longo da sua história até aqui, não se mostrou, pelo menos para mim, um técnico tão desinteligente a ponto de morrer abraçado em uma forma de jogar para prejudicar Mas o ele tem trabalho se dele. mostrado. Mas Paulo. Só que assim, vocês já consideram o trabalho fraco. Eu considero que o trabalho está abaixo e está em andamento ainda. Eu acho que ele tem se mostrado um técnico bem, não vou usar a palavra desinteligente, mas um técnico Contra o bem Milionários ele insistente.
Pô, mas a gente pode pegar 45 minutos de uma temporada que tem 16 jogos. 16 jogos. É o único pouco, recorte meio que a jogo, gente cara, pega, muito o único pouco, recorte Paulo. que a gente pega para falar bem do Cudê em trabalho É dentro de campo 32 avos. é o jogo São jogo 16 contra o jogos, Milionários. São 16 Em jogos. 16 jogos, ele tem 45 minutos. Ou 32 seja, tempos. 32 avos, cara. 32 avos do Cudê é do que ele pensou ali que pode ser o melhor. Aliás, é o que foi o melhor time. Foi o melhor time. Agora, o que ele pensa que pode ser o melhor time, não tem sido o melhor O time. Paulinho deu uma entrevista, eu não me lembro se foi para a TV Galo, se foi para alguma, não sei para quem foi, que ele explicava didaticamente como é que o Cudê gosta de jogar. Ele falava, tipo, atua mais por dentro, com passes curtos ali e tal. Fulano, Beltrano, Ciclano fazem muito bem isso e tal. E aí a gente usa com espaço, né? O time se fecha por dentro para marcar e os laterais passam. Só que a gente não vê isso acontecer, cara. Porque você acha que o treinador adversário não estuda o Atlético? Lógico. O treinador adversário não sabe que o Cudê gosta de jogar desse jeito. E aí fecha as laterais, se fecha por dentro, como propriamente o Libertad fez. E aí, cara, você não consegue fazer nada além daquilo ali. Bom, pelo que eu entendi, o Cudê falou que com esse elenco aí, que se não cumprirem as promessas que fizeram a ele, que a gente não sabe exatamente o que é, com esse elenco é difícil. Então, quem... Já prepara a cama, Não, né? ele se preocupa como o time chegará em julho, né? Foi a palavra e dele. outra coisa, isso aí já tá aconteceu. equivocado, né? Esse filme já aconteceu. Daqui a pouco o Cudê recebe uma proposta. Meu amigo, você não tem, o Cudê não sai hoje porque ele não abre mão da multa, porque ele não tem a Ah, proposta. amigo, mas será que alguém vai pagar essa multa de 6 milhões de dólares? Então, mas aí o Atlético precisa costurar direitinho isso aí. E essa multa eu vou pesquisar ainda. não tô Precisa aqui costurar direitinho isso aqui, porque até onde a gente sabe, as duas partes concordaram em abrir mão. As duas Aliás, partes. foi uma solicitação do próprio Cudê. Do Cudê. E o Atlético aceitou abrir Isso. mão. E aí? Que loucura, meu. Amanhã, se o Cudê vai embora, ele paga a multa? Deveria, né? Isso aí que precisa alinhar. Isso aí que precisa alinhar. E seria um grande erro se o Cudê fosse embora e não tivesse que pagar a multa. Aqui, vamos- Aí vamos- seria talvez o maior erro Vamos nesse num negócio. num todo. papo reto aqui, que o torcedor acha que a gente tem influência nas decisões do clube, né? O torcedor que tem plena convicção de que isso acontece. O que o Quem Valor dera. fala aqui, Quem dera. o Cruzeiro faz lá. O que o Elton fala aqui, o Atlético faz lá. O que o Alê fala aqui, o América faz lá. O que eu falo, o Atlético faz. O que o Thiago fala, o Guarani de Vila Nova. Campinas me ajuda, né? Então é o seguinte, na moral, para resumir, ninguém, ó, Caetano, presidente, 4 R's, ninguém queria a permanência dele depois do ocorrido de quinta-feira. Só que a multa pesou e a multa é que está segurando ele aqui. Eu acho perigoso, mas entendo. Não tem dinheiro para pagar, vai fazer o quê? Vai ter 30 milhões, a não ser que É seja isso um aí, acordo para amigo. pagar dos É isso aí. Isso Até colocou, porque se ele é vira e surreal fala assim, pensar que- não, eu saio, beleza, vocês vão pagar a multa, aí o Atlético, mas Joga pro vamos reality, só para Ale. financiar isso Joga aí, pro reality. pagar Não, é em só fins pra quê? suaves. Aí ele fala, não, eu quero à vista. HG. Onde é que o Atlético vai arrumar 30 milhões de reais Só para para pagar que uma o multa torcedor dessa? não tem entenda, pra contratar o um grande Atlético- jogador, pô. O Atlético não gastou isso no mercado. O Atlético foi buscar o Patrick, foi Pois buscar é. o Edenilson, foi buscar o Paulinho, aí tem ainda o Bruno Fux, o Maurício Lemos, o Sarabia, e tem mais nomes, não? O Bataglia. O Atlético não gastou 30 milhões no mercado. Olha só, o Nós estamos Atlético não falando aí- eu falei gastou sete com 7 jogadores. Eu nem lembro se tem outro. Deve ter outro atleta aí que eu esteja esquecendo. Mas em 7 jogadores que eu citei, o Atlético não gastou isso. Que isso? Foram 4 milhões no Bataglia. a gente porque pegou- agora- Cara, de verdade, essa 5 multa no Edenilson. pra mim, eu quero ver é o papel. Veja bem, já quero ver o papel. olha pra você ver como é que são as coisas. Eu acho que ele errou na forma que ele conduziu a situação quinta-feira depois do jogo. Tirou o foco, tô com o Thiago, acho que ele quis mostrar que existiam carências, foi pro microfone e cobrou. Tem torcedor que acha que ele está correto porque ele expôs algo que a imprensa Mas tem como a gente saber tudo de não nada. sabia. Não tem como, não. Tanto O que Elton todo mundo ficou escondeu. muito surpreso com isso. Foi eu que Depois escondi, das viu? declarações dele, o vestiário estava horrível, segundo o próprio Alê. Rolou um movimento de, bom, vamos, já que você pediu para um aditivo, tá aqui o aditivo, assina e vamos romper. Não vou assinar. Mas se não vai assinar, então vai ter que seguir. Então agora que ele vai seguir, que é o que o presidente deve confirmar hoje às 3h30, não tem outra alternativa. Os jogadores precisam se matar em campo, ele precisa dar o melhor dele, a direção precisa meter uma água quente nessa fervura aí, irmão, ou uma água nessa fervura, vai quente ou fria, fica a critério. E todo mundo seguir. Mas vamos supor que o Atlético perca um jogo aí. Acho que não vai acontecer na quarta-feira. Triplicada. Aí o Cudê vai pra entrevista e fala, já falei aqui, os caras não deram jogador. Ele não vai falar isso mais, cara, não é possível. Então, mas se ele falar, Pois é.
A sensação é que ele faz o que ele Agora, quiser. não, então peraí. Agora fica parecendo que o Atlético tá na mão do Cudê. Mas é, Ué, tá totalmente mas assim, ó. Mas Aqui. o Atlético está num labirinto que ele mesmo Que desenhou. ele criou, que ele claro, mesmo desenhou é com essa óbvio, multa. É óbvio. Culpa dele, O vai clube que- tá devendo Tá pra aqui. cacete. E outra coisa, tá? E outra coisa. Aí você fala assim, porra, mas bom, meteram uma multa de... Eu até tentei confirmar aqui, você conseguiu? Consegui. 6 milhões mesmo? 6. Eu quero ver o papel. Não, mas a Ele não fonte dele é acredita, muito né? boa. Não, inacreditável. Mas é nessas questões aí que você sua multa atrai o aqui na cara, mão é irmão. isso. Nessas questões que você atrai o cara. Você dá um contrato bom de 2 anos, você mete uma multa altíssima pro cara, você promete pro cara reposições, que de certa forma... Você o que eu deu tenho de informação reposições. é que não prometeram que ele... Não, as reposições do mesmo nível ou melhores. E aí trouxeram Que para mim do isso, mesmo nível. gente? Né? Que isso? Aí você tem a carência no ataque, é óbvio que tem, porque você tem jogadores que estão contundidos e outros punidos, com todos à disposição, convenhamos. Hulk, Paulinho, Kardec, Vargas e Pavon. Tá ruim? Tá ruim? Pergunta lá o Vojvoda, pergunta o Paulo Turra, pergunta lá, vai lá no Abel Ferreira. Nossa, Abel, tá ruim pra você isso aqui? Porque dá a impressão que o Atlético tem uma merda de um elenco. Só que é o seguinte, cara, se erraram ou não meteram uma multa de 6 milhões, eu acho que é uma coisa que pode ter atraído. Agora, o Atlético tem errado sim, a direção tem errado. Errado muito, errado pesado. Falei aqui das questões do mando da massa, a inauguração do estádio, muita gente está dizendo que foi um erro da direção, mas todo mundo aqui já fez reforma em casa, né? Construção, reforma. Sim. Ah, bom, em 15 dias o pedreiro vira para você e fala, olha, Elton, 15 dias está pronto, gasta 50, que isso. 45, né? Então isso aí eu não vou nem dizer que foi um erro, não. O problema é que teve gente que comprou, né? Comprou viagem, comprou ingresso, o cacete, o negócio não virou. Agora, o negócio do mando da massa, e aí se pode considerar ou não um erro, né? De ter metido uma multa de 6 milhões de dólares. Porque como o Cudê tem o perfil ali de chegar e interromper trabalho, como aconteceu no Inter, os caras podem ter se calçado disso, mas eu tiro só pela culatra, né, Ali? Eu lembro de uma situação parecida com essa, quando o Jorge Jesus queria sair do Flamengo, queria, e aí o Flamengo queria que ele continuasse e continuou por mais um campeonato estadual do Rio de Janeiro, só que aí ele colocou algumas cláusulas. Uma delas é o seguinte, se chegar uma proposta do exterior, eu posso sair. Eu falei assim, não, normalmente, todo mundo aqui fala assim, não é possível. É possível, aconteceu. O Flamengo, para continuar com o cara, aceitou uma proposta dessas. O Atlético, para pegar o Cudê, aceitou uma multa dessa. É isso aí. Foram gastos, HG, 17 milhões de reais nessa janela de transferências no Atlético. O Atlético gastou em 7 jogadores. A gente também tinha se esquecido do Paulo Henrique, que já foi até emprestado. Então ele era o 8º nome. Em 7 jogadores foram gastos 17 milhões de reais. Com uma multa de quase 30 e metade poucos. da multa rescisória Quase metade do Cudê. da multa. Quase metade. Tá O ferrado. Flamengo vai pagar agora com o Vitor Pereira 37 milhões em multas recentes de treinadores. E quer pagar a multa do Jorge Jesus no Fenerbahçe. Mas tem dinheiro, né? Os caras... A diferença Os tá aí, caras né? podem. Aliás, Qual que é a assim, multa do Fenerbahçe? não São os sei. 2 últimos salários dele no Fenerbahçe. Então ele tem o salário agora de maio e o salário de junho. Então esse valor, o Flamengo pagando, ele libera o Jorge Jesus. Desculpa. A direção do Opa, Flamengo mas deve já ser tá a pior acabando, do Brasil. já tá acabando, Certamente é a pior do Brasil. Só que como tem muito dinheiro, vai rasgando e A vai. diferença é essa, o Flamengo tem dinheiro, Tem o Atlético dinheiro, o não Atlético tem não pra tem. bancar, então vai ter que engolir. Vai ter que engolir. Gente, vamos embora então, fique de olho aí.